A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017. Agora são 16 horas e 30 minutos. E o assunto de hoje aqui no programa é empreendedorismo. Você aí que está nos ouvindo já ouviu falar sobre empreendedorismo? Você é um empreendedor? Você gostaria de empreender e não sabe como? Fique ligado no programa de hoje que a gente vai ouvir algumas dicas e ouvir sobre iniciativas que fomentam aí o empreendedorismo na nossa região. E para falar sobre isso, recebemos aqui no programa a Márcia Davi e a Caroline de Castro. A Márcia é coordenadora da área de empreendedorismo, professora de empreendedorismo e parte da equipe da Endeavor. A Caroline é estudante de ciências contábeis, foi monitora do programa Empreenda e gosta aí do tema, não é, Carol? Claro. Bom, meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas aqui no programa. Boa tarde, Raíza. Boa tarde, ouvintes. Muito bom. Boa tarde. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta aí, acredito que todo mundo já ouviu falar, mas é sempre bom esclarecer e dar uma explicação, né? O que é empreendedorismo? Então, é uma boa pergunta, né, para a gente começar essa conversa. E a gente pode pensar na questão do empreendedorismo sobre o viés também, não só de abrir empresa, né, que a gente já associa diretamente ao empreendedorismo com a ter uma empresa, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pode estar falando, antes de tudo, de uma atitude empreendedora, da pessoa ficar muito mais protagonista da própria vida do que ficar deixando a vida me levar, a vida leva eu, não é isso? Então, ser empreendedor significa você ser protagonista da sua vida, você assumir risco, você planejar o que você quer fazer, você ser uma pessoa que agrega outras pessoas para trabalhar junto. Então, a gente fala também de um perfil de assumir risco, né? Sempre que você empreende para a sua vida, não só na questão das empresas, você tem que assumir certos riscos. Então, tudo isso é empreender. E a Uniamérica, a gente não só em relação, novamente falando, né, de abrir uma empresa, mas a gente tem falado bastante do aluno ser o protagonista da sua própria vida. Então, por isso que o empreendedorismo ele entra como um viés, né, uma temática bem transversal para a gente. Muito bom, então o empreendedorismo tem a ver com fazer, criar novos projetos, iniciativas, né? Iniciativas, e a gente tem que também, né, esclarecer que não é só ter ideias boas, é conseguir de alguma forma materializar, né, realizar a ideia que a pessoa teve. Muito bom. A gente pode dizer que o empreendedor, na verdade, então é um realizador? É um realizador, sem dúvida. O empreendedor ele vai realizar aquela ideia, né, que ou estava na cabeça, foi para a etapa de estar no papel, na etapa do planejamento, e ele vai realizar aquela ideia que ele teve. Não basta ter uma boa ideia, mas tem que ser um realizador. Tá aí o desafio, né? E o desafio, com certeza. Por isso eu acho que se fala tanto e se escreve, né? A gente vê várias matérias e vários cursos sobre o assunto, porque acho que é realmente, né, esse desafio de ter uma boa ideia e realizá-la, né? Fazer todas as etapas aí de planejamento. Sem dúvida. E hoje, quando a gente fala de mercado de trabalho também, a gente vê que há uma mudança muito grande, né? Com o crescimento das tecnologias, a gente pode até, né, comentar um pouquinho da situação econômica do país, as novas leis que já estão, né, em uso e as que virão, vai precisar da pessoa realmente pensar e empreender na sua vida. Legal você ter colocado isso, Márcia. E a questão muitas vezes você falou, a minha próxima pergunta na verdade era a diferença entre empreendedor e empresário, você falou que não é só empreender, criar negócios, né? Muitas vezes é bom falar que o empreendedorismo ele está ligado à pessoa que já é funcionária, às vezes, numa empresa, não é? Um posicionamento enquanto funcionário, enquanto colaborador, não é? Isso. É por isso que, né, como você comentou, eu leciono também as disciplinas de empreendedorismo na faculdade, na Uniamérica, e é bom ressaltar também que todos os cursos, todos, sem exceção de nenhum, eles têm a disciplina de empreendedorismo. Então, às vezes, cursos na área de saúde que não estão ligados diretamente, ou a pessoa não associa diretamente, a gente tem empreendedorismo, fisioterapia, enfermagem, enfim, todas as engenharias, toda a área de saúde, todos os cursos de humanas.
E o que a gente vê é que o mercado de trabalho, né, na disciplina a gente comenta bastante sobre isso, e aí a gente fala do intraempreendedorismo, que é isso que você acabou de falar. Então, a pessoa também vai ser empreendedora não só na sua própria empresa, mas também enquanto funcionária. E é isso que o mercado também está pedindo, né? Trabalhadores, funcionários mais ativos, mais inovadores, que assumam, né, uma certa liderança. Você vai desenvolver um projeto novo na empresa. Então, tudo isso inclui essa temática dentro do empreendedorismo, o intraempreendedorismo, que é muito importante também. Muito bom, acho que você já comentou, mas é legal listar, né, e especificar quais as características de um bom empreendedor, Márcia. Hoje em dia, a gente tem falado um pouco mais, né, abertamente na questão da economia e tudo mais, e a gente fala, está vindo agora, os especialistas estão apontando o que a gente chama de paradigma da abundância. Ou seja, resumidamente falando, a tecnologia está ficando cada vez mais barata. A gente vê que hoje é muito comum, né, as pessoas terem smartphones, quase boa parte da população tem até mais smartphone do que gente na população do Brasil. Ou seja, com a tecnologia ficando mais barata, você vai ter mais acesso, né, a uma inclusão maior das pessoas para ter acesso a essas tecnologias e, vindo dessas tecnologias, também acesso a mais recurso. Então, a gente está falando de novas economias, né, que é a economia compartilhada, a economia colaborativa, tudo isso entra nesse conjunto de empreendedorismo e a gente vai falar, então, desse novo empreendedor que a gente tem trabalhado, dentro desse paradigma da abundância, dentro dessa condição das economias colaborativa, compartilhada. Então, a gente vê o empreendedor hoje, em termos de característica, ele não está pensando mais só nele, né, no só eu ganho, mas também no ganha-ganha. Ganha um cliente, ganha ele naturalmente enquanto empresário, ganha um cliente, ganha a sociedade, dependendo do trabalho que ele está fazendo. Então, é muito mais um conceito de ganha-ganha. Então, isso o empreendedor, né, nessa nova era, né, de empreendedorismo, a gente pode dizer assim, ele tem esse perfil de ser mais, digamos... ligado a valores. Isso, muito mais ligado a valores, muito mais ligado a propósito. A gente vê essa geração, né, mais nova, pensando não só no quanto ele vai ganhar em termos de recurso financeiro, mas também pensando no propósito, né? O que a minha empresa vai fazer de bom? O que ela vai fazer para a sociedade? E às vezes a gente encontra, não é comum até, que as pessoas às vezes declinam de uma determinada função ou de um emprego em prol de um outro, que até para ganhar menos, né, financeiramente falando, mas que ele vai ganhar muito mais em termos de valores, vai se sentir mais satisfeito, né, com propósito. Então, outra coisa que a gente comenta é alinhar esse propósito de vida com esse propósito da empresa, né, da onde ele vai trabalhar, ou mesmo da empresa que ele vai estar iniciando. E como eu comentei antes, de alguma forma, por mais que a gente planeja, assumir risco, né? Por isso que a gente fala muito dessa questão dessa proatividade. E hoje a gente vê também no empreendedor, a condição dele assumir risco significa que não que ele não vai errar, mas quanto mais vezes ele errar e mais rápido ele errar, é isso que a gente ressalta, mais sucesso ele pode ter. Então é sem medo, isso, e sem medo não só a resiliência, mas sem medo de errar, né? Ok, eu fui lá, não deu muito bem o meu projeto, o meu produto. Então, dentro da linguagem das startups, a gente usa muito o pivotar, ou seja, a minha ideia não ficou exatamente como eu tinha pensado, né, não foi tão bem aderida. Eu vou lá, retorno, faço as modificações, ou seja, eu errei, entre aspas, mas eu vou lá, acerto e boto no mercado de novo. Então, assumir risco é muito importante, né, enquanto característica, né? Legal, eu acho que essas características que você citou, elas dão uma impressão otimista para a gente em relação ao futuro, em relação às pessoas, em relação aos empreendimentos aí feitos, né? Eu acho que ela ressignifica a própria ideia de negócio, né? Porque a gente pode pensar uns anos atrás, quando se pensava em abrir um negócio, abrir uma empresa, era, a pessoa vai ficar rica, você já pensava naquela pessoa, né? Toda disciplinada, de terno, aquela coisa toda formatada, né? E que vai ganhar dinheiro, e que o objetivo era ganhar dinheiro, não é? E não importa o caminho, né? Se a gente pensar nesse empresário, digamos, do passado, o importante para ele era ter o lucro, não importava o caminho que ele tivesse que fazer para chegar até lá. Então, quanto mais lucro, melhor.
O que a gente tem visto hoje? Essa nova geração de empresários e esses futuros empresários, empreendedores, na verdade, a gente vê que tem um propósito muito forte, que são de valor. Então, o caminho faz diferença. Importa, assim, o caminho, muitas das vezes até mais do que o próprio resultado final. Então, como que eu vou alcançar o sucesso da minha empresa? E eu não vou nisso sozinho, então eu tenho um time. A gente tem visto também, e eu estou falando de Brasil e mundo, onde a hierarquia da empresa é muito menor do que se a gente pensar um tempo atrás. Isso são os novos negócios, a gente fala de autocracia, né? A autocracia, na verdade. Então, você não tem a questão da hierarquia muito forte nessas empresas, onde todo mundo pode compartilhar, e fica um ambiente onde a inovação vai fluir mais fortemente. Então, a gente está falando também desses funcionários que têm esse perfil, essa atitude empreendedora. E aí, como eu falei antes, da questão do intraempreendedorismo. E, de fato, como você falou, acho que a gente pode olhar para isso de uma forma mais otimista. Eu sou bastante otimista, né? Principalmente com esses jovens empreendedores, adoro trabalhar com essa turma, porque, de fato, tem esses valores. É intrínseco mesmo, assim, né? É um valor interno e eles levam isso para o trabalho, levam isso para o dia a dia e, naturalmente, para a formação, para a criação dos novos negócios. Acho muito legal também, e eu acho que tudo a ver, você citou sucesso, né? Eu acho que o conceito de sucesso, ele está passando por uma transformação também, né? Então, se antes o sucesso era ter uma empresa que valia milhões ou ter um lucro grande aí, hoje em dia talvez o sucesso seja conseguir ter um ganho para todo mundo, né? E conseguir fazer dar certo, conseguir realizar, né? Talvez. E a gente tem vários exemplos disso, né? E uma outra coisa é não achar que empreendedorismo é para os outros, né? Nunca é para mim. Então, a gente vê casos de pessoas que começam a empreender na sua comunidade, sem muito recurso, né? Principalmente financeiro, você não precisa de milhões para abrir a sua empresa. E eles têm feito, assim, tem um crescimento muito grande, essas empresas, e acaba assim também o que a gente chama de um pouco de empreendedorismo negócio social, né? A pessoa ganha, a empresa tem o lucro dela, mas ela também faz o bem, digamos assim, né? Sai todo mundo ganhando, não só o seu cliente, seus funcionários, mas a comunidade que você está atuando. Então, hoje a gente também vê esse tipo de negócio, né? Que é um negócio social. É um negócio, é uma empresa com fins de lucro, mas também faz o bem para a comunidade onde ela está inserida. Muito bom, acho que é essa a vibe mesmo, né? Isso que, entre todas as divergências hoje em dia, acho que a gente vive num conflito muito grande, político, econômico, um momento de instabilidade, né? De crise, eu acho que o Brasil, ele vive, né? De crise política, de crise econômica e tudo mais. E muitas vezes a gente se pega num pessimismo muito grande quando a gente começa a pensar na corrupção, em coisas nesse sentido, né? Na própria exploração do trabalho, coisas do tipo. Mas eu acho que realmente a gente começa a apontar uma luz aí com o empreendedorismo, com um ponto de vista mais humano, né? E eu acho que isso que você falou em relação ao empreendedor mais ligado a valores, isso muda até relações interpessoais dentro da própria empresa, como você falou, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê que não tem essa hierarquia, né? Como a gente comentou. E de fato você tem, hoje a gente fala de times, né? Não fala nem de equipes, fala dos times da empresa e quanto esses estão, na verdade, engajados, né? no propósito, engajados no propósito da própria empresa. E aí a gente vê um monte de coisa muito bacana acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, enfim, no Paraná, no Brasil como um todo, de empresas que, na verdade, elas têm esse propósito, né, mais social, esse propósito dessas relações do trabalho serem mais tranquilas, né, menos hierárquicas, menos essa coisa de mandar, e onde está uma participação maior também dos funcionários. Por isso também, né, voltando lá para o início, a gente tem que formar esse novo profissional também. Então, uma coisa é eu formar, que geralmente o ensino mais tradicional, né? A gente forma no Brasil, de uma forma bem genérica, falando, a gente forma funcionários mais passivos, né? Se a gente pensar no ensino superior hoje no Brasil. Técnicos, né? Isso. E hoje a proposta da Uniamérica não, é que a gente forme, na verdade, esses empreendedores, profissionais sim, de qualidade, certamente, mas com esse perfil. Para ele se adequar a esse momento novo também de mercado de trabalho, de empresas, até e o quanto é importante essa questão de eu saber trabalhar em equipe, né? Saber trabalhar no time. E isso também é uma característica do empreendedor, né? Saber trabalhar em equipe, saber trabalhar no time,
conseguir agregar, conseguir engajar todos em prol da empresa, né? Muito bom! Então você aí que está nos ouvindo, eu tenho certeza que está gostando aí, porque a gente está aprendendo bastante aqui sobre empreendedorismo e ficando mais otimistas aí em relação ao cenário. Bom, então vamos para um rápido intervalo e já voltamos para saber sobre o Empreenda. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, agora são 16 horas e 47 minutos. Estamos batendo um papo super bacana aqui com a Márcia e com a Caroline sobre empreendedorismo. E seguindo aí o cenário, né, uma tendência já do mundo ir para essa parte do empreendedorismo, né, o lance dos negócios mais humanizados, né, um ponto de vista mais humanizado em relação à própria noção de negócios. E seguindo toda essa tendência aí, a gente tem várias iniciativas que fomentam o movimento, não é, Márcia? Sim, sem dúvida. E Foz do Iguaçu é muito rico nisso, né? É bom as pessoas estarem antenadas com o que está acontecendo na cidade, na região, em relação ao empreendedorismo. E desde o ano passado, né, a gente começou a fazer algumas atividades para qualificação de quem quer empreender, não importa a idade, não importa a formação, né? Então a gente fez isso no Bioma, que é o nosso centro de empreendedorismo hoje da Uniamérica, e fizemos isso esse ano também, que nós chamamos então de Empreenda. E a gente começou, né, eu pedi ajuda aí da Carolina, e nós começamos pensando em Empreenda Foz, esse ia ser o nome. E a gente conseguiu agregar tanta gente boa, tantos parceiros, que a gente tirou Empreenda Foz e ficou Empreenda. Então a gente teve participantes não só de Foz do Iguaçu, mas da região como um todo, inclusive o pessoal do Paraguai. Então, o Empreenda foi um programa que nós lançamos em julho desse ano, e nós passamos foram um total de 50 horas, né, no presencial e mais 60 horas no online, com a parceria da Endeavor. Então, a Endeavor hoje é a maior instituição de fomento ao empreendedorismo do mundo. Na verdade, é uma ONG americana que está no Brasil já há algum tempo. E eles conseguem, né, a gente tem uma parceria Uniamérica com a Endeavor, a gente utiliza a plataforma, então, do que a gente chama do Bota para Fazer, que é uma plataforma online de qualificação, de formação desses empreendedores. Então, a Empreenda teve alguns encontros, então foram 50 horas presenciais, além dessas 60 horas no online, usando a plataforma da Endeavor. Ou seja, um total de 110 horas de empreendedorismo na veia o tempo todo, foi bem intenso, né? Foram encontros semanais, todo sábado, isso semanal. E a gente teve a parceria, que eu não posso deixar de falar, que foi muito importante para a gente. Então, além da parceria com a Endeavor, nós tivemos parceria com o Sebrae de Cascavel. A Sandra, né, consultora do Sebrae aqui na região, nos apoiou bastante. Tivemos também a participação da Prefeitura, que também apoiou o projeto. Da incubadora do PTI, o pessoal da incubadora também nos ajudou bastante, não só com a divulgação, mas também fazendo alguns workshops. A gente também tem, né, a companhia aí do pessoal do Iguaçu Startup, que também é um movimento grande aqui na cidade, importante, eles estão sempre fazendo algum movimento em relação a isso. Tivemos também a participação do COGEF, né, que é o Conselho de Jovens Empreendedores da CIF, que também nos apoiaram bastante. Também tivemos encontros menos informal, no qual o pessoal do COGEF também participou, contando a sua experiência enquanto empreendedores. Isso é super importante, porque nós tivemos um público bem diversificado na Empreenda, né? E a gente tinha muitos jovens, então é muito importante que esse pessoal que está empreendendo hoje na cidade, que está fazendo a diferença, troque, né, essa experiência. Isso que aconteceu também bastante com o pessoal do COGEF. E nós tivemos também a parceria do pessoal do Iguaçu Cowork, que é muito importante também, é um espaço hoje na cidade que promove eventos, promove conversas, né, sobre a questão também do empreendedorismo. Então, acho que se a gente olhar, né, tirar uma fotografia, digamos assim, em Foz do Iguaçu em relação aos movimentos, né, de fomento ao empreendedorismo, são bastante. A gente pode, quem quer empreender pode aproveitar bastante essas oportunidades, porque a cidade promove. A gente acredita também que daqui a algum tempo a cidade vai estar até se modificando, né? Vai estar com uma outra cara, vai entrar num outro patamar,
justamente com esses novos empreendedores, esses novos negócios. E acho interessante falar que, assim como o Empreenda, tem várias iniciativas gratuitas de qualificação do empreendedor, não é? Isso, o Empreenda foi gratuito, né? A gente tem algumas outras iniciativas também gratuitas na cidade, e quando não, tem um valor do custo, né? O pessoal do Iguaçu Startup, eles estão sempre fomentando alguns eventos, e se a gente pensar em termos de valores, é super baixo. Na verdade, mais para promover, né? Na verdade, vale ressaltar aqui que os membros do Iguaçu Startup não são voluntários, né? Então, todo o fomento, todo o trabalho que eles fazem, né, para realizar um evento, e geralmente a Uniamérica, nós somos parceiros nisso, são voluntários. E geralmente os custos para cobrir, os valores são para cobrir os custos do pessoal que vem de fora, enfim, dos mentores. E o nosso Empreenda foi bem bacana, assim, porque a gente teve uma participação muito boa da cidade toda, como comentei, não só da cidade, mas da região. Tivemos 200 participantes, mais ou menos, isso de modo geral, e com a gente, né, nós começamos com 70 participantes inicialmente, e é natural que as pessoas, né, quem de fato quer empreender, fica até o final. Então, acho que a gente teve uns 50, 60 participantes até o final, e onde nós tivemos 12 projetos, né, 12 times que a gente fala de projetos que chegaram no final, e a gente teve o que a gente chama de Demo Day, ou seja, é o dia das apresentações, né, que a gente chama de pitch. Então é uma apresentação de 5 minutos, onde a pessoa tem que defender ali a sua ideia para uma banca. Nós tivemos uma banca e tivemos alguns investidores também. Nesse período, Márcia, até eles chegarem no Demo Day, por exemplo, na parte final, eles tiveram vários módulos independentes que ajudaram ele aí nesse projeto, né? Ele trabalhou nesse projeto no Empreenda. Durante 12 encontros, foram 12 encontros, eu estou olhando para a Cacau aqui, para tirar as dúvidas, mas foram 12 encontros, e cada encontro a gente teve workshops diferentes com esses parceiros. E durante esses encontros, durante o workshop, eles aprenderam, né? Foram fases diferentes. Então, a gente começa com a fase que a gente chama de ideação, onde está trabalhado mais a questão da ideia, depois eles conseguem se organizar em termos de time, e aí a gente vai desenvolvendo o projeto, né? A ideia. E aí a gente tem várias etapas. Uma das etapas é você pensar no cliente, como é que você gera valor para esse cliente. Uma outra etapa que é muito importante, que eles começam a validar, né, eles vão testar a ideia, não a ideia entre eles, né, mas a ideia fora, quando a gente chama de vai para a rua, né. Então o pessoal, dependendo do cliente, vai procurar, vamos supor que fosse algo que tivesse, o perfil do seu cliente vai no shopping, então o pessoal ia para o shopping, vai fazer entrevista, vai validar a sua ideia, né, o seu problema, porque hoje a gente fala muito das empresas resolverem um problema, então ver se aquele problema de fato é real. Numa outra etapa ele vai validar a solução, se a solução é adequada, e isso que a gente está chamando de pivotar. Então, o bacana é eu assumir risco e ouvir o cliente, né, então o seu potencial cliente. Então você vai e você percebe assim, olha, o cliente não é exatamente isso que ele queria, né, que eu estava pensando. Então eu vou lá e mudo, pivoto, faço uma nova proposta, vou testar novamente, e com isso vai crescendo, o projeto vai amadurecendo e a equipe vai amadurecendo. Isso que é bastante importante, assim. Então, não é só a ideia, né, mas o time todo vai crescendo junto com o desenvolvimento dessa ideia. Então, a gente teve 12 encontros e cada um com uma etapa diferente, até chegar no dia final, que é o Demo Day, onde foram feitas as apresentações e as premiações também. Muito bom! Então, vocês tiveram aproximadamente 12 projetos. Você pode contar pra gente como foi as premiações e citar exemplos de projetos pra gente? Sim, então tivemos 12 apresentações com mais diversos projetos, e nós premiamos 4, né? Tivemos 4 ganhadores, e o primeiro foi de orientação profissional em EAD, bastante já amadurecido esse projeto da Thaís, que foi a vencedora, né, pelo primeiro lugar. Depois tivemos outros projetos voltado para idoso, que era o Vidão, foi um projeto, inclusive tinha um aluno, né, da Uniamérica também nesse time. Tivemos um projeto também de bike, 9 Bici, que é bem interessante também para
fomentar, né, a questão do uso da bike aqui na cidade. Muito bom esse projeto também. E tivemos uma plataforma, né, para trocar ideias, trocar curiosidades, enfim, ajuda mútua aí para os amantes dos pets, que foi o All for Dogs. E tivemos também outros projetos, como o plano de saúde para pet, que todos esses projetos estão em andamento ainda, né? A gente está numa fase de mentoria. Teve o kit para diabéticos, teve uma ideia também muito bacana de um roster, uma pegada mais de sustentabilidade, formação profissional para jovens, entre tantos outros projetos que nós tivemos. Então, assim, embora os participantes, a gente deu umas premiações, porque a gente tinha parceria, né, com algumas instituições, então a gente conseguiu fazer essa premiação, mas todos os projetos, de alguma forma, foram abarcados, né, e estão sendo acompanhados hoje pelo time aí da Uniamérica de mentores. Muito bom, excelente. É bom saber de iniciativas assim que realmente, né, ajudam aí, fomentam o empreendedorismo na nossa região. E agora vamos falar com a Carol, que foi monitora na Empreenda, assistiu aí todas essas etapas, né? Carol, como é que foi para você? E conta pra gente também como é que foi participar do Epicentro, evento de empreendedorismo lá em São Paulo. Nossa, foi muito gostoso, porque assim, a gente vê as ideias das pessoas, a gente se interessa, sabe? A gente começa a se envolver, assim, foi muito legal, assim, fiquei bastante interessada, assim, as ideias, assim, me encantou, sabe? De cada um. Até a ganhadora de primeiro lugar, ela viajou comigo, foi pro Epicentro também, que o Epicentro, ele dá palestras, né? Que são palestras de 15 minutos, foram 45 palestrantes, foi cerca de 1.500 pessoas que foram no evento. E daí que também tem o Epicentrinho, que é para as crianças aprender. É de 8 a 15 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Que as crianças, elas aprendem a criar um produto. E daí elas vão apresentando, a partir dos dias que passam, as horas que passam, elas apresentam para as pessoas os produtos que elas criaram. Nossa, e daí, assim, para elas crescerem, né, e ter aquelas ideias, sabe, e crescer já sabendo. E daí o Epicentro, ele acontece no sábado e no domingo, que é sempre em Campos do Jordão. E tem o Epicentro Móvel, que acontece em Gramado, que aconteceu, faz 20 dias mais ou menos que aconteceu. E também vai acontecer agora, dia 18, vai acontecer em Portugal, o primeiro Epicentro fora do Brasil. Uau, que bom! Aí uma iniciativa nossa, brasileira, né? Indo para fora, indo para Portugal. Muito bom! E você aí super interessada no assunto, né? Já participou do Empreenda, já foi para São Paulo, né? É bom ressaltar que esse evento, né, o Epicentro, foi também uma cortesia, a parceria junto com o Sebrae, e a gente pôde levar a Thaís, que foi a ganhadora, né, com a plataforma, né, em EAD de orientação profissional, e a Carol, que nos ajudou bastante lá, foi a nossa monitora, então ela foi representar a Uniamérica nesse evento. Muito bom, excelente aí, parcerias super produtivas, não é, Márcia? Muito, que bastante. Geram bastante resultado. E faremos mais, né, pela cidade, vocês ficam de olho aí. Muito bom! Bom, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, é muito bom, é sempre muito bom falar sobre empreendedorismo, é bom falar com pessoas que entendem do assunto, né? Então, muito obrigada pela presença, voltem sempre que quiser. Voltaremos. Obrigada. Bom, então encerramos aqui mais um Uniamérica em Ação. Lembrando que os alunos de Educação Física da Uniamérica promovem agora no dia 29 de outubro, às 9 horas da manhã, no ICLE, um campeonato de vela. Então você aí que gosta de esporte, que quer assistir, que quer participar, fique ligado, no dia 29 de outubro, às 9 horas. Na segunda-feira, voltamos no mesmo horário, às 16 horas e 30 minutos. Muito obrigada pela audiência e até mais!